Amigos, hoje à noite tem um quebra-pau marcado no Beira-Rio, quebra-pau no bom sentido. Discussão sobre futebol do Internacional. Os conselheiros de oposição, 3 grupos, se reuniram em seus objetivos e pediram uma reunião do conselho, mas juntando alguns conselheiros avulsos, e o Internacional, o presidente do Internacional, vai ser sabatinado. O que pretende fazer do Colorado. 1 ano e meio de Internacional, o Inter não ganhou títulos, o Internacional saudou alguns compromissos, o Inter organizou alguns departamentos, o Inter economizou em alguns setores. No entanto, o Inter não convence, porque se a bola não entrar, se não ganhar um mísero título de gauchão, essa diretoria do Internacional vai passar sem deixar saudades e vai entregar o clube de volta ao MIG, né? Inter grande. E aí, convenhamos, né? Porque de fora se atira pedra, se cobra, às vezes até com razão, mas quando se está no poder tem que fazer a coisa adequadamente. O Inter precisa começar a convencer que tem convicção. Essa história de modernidade, essa história de revolucionários, essa história de sistema de jogo é muito bom no papel, é muito bom no idealismo, é muito bom na tese. Na prática, nem o Barcelona consegue mais fazer. Então, tem que ir de acordo com o que se tem, o que se pode e o que se deve fazer em determinado momento. É chover no molhado dizer que o Internacional errou terrivelmente quando liberou o Abel Braga, que é patrimônio do Internacional, muito mais patrimônio do que muita gente que lá está. Agora, o que pode fazer para consertar? Acelerar alguns processos. Eu vejo o Internacional ajustado em algumas situações e demorado em outras. Por exemplo, o Paulo Autuori estando desempregado, o Inter tem que contratar. Se não puder contratar, já contrata outro. O Jorge Andrade é o cara, ou é esse William, né, Thomas do Avaí, que vai vir se vier o Paulo Autuori. O Inter deixou para anunciar para esta reunião, para acalmar os conselheiros. Pode ser que tenhamos novidades ainda no dia de hoje, quem sabe, né? Quais os jogadores que o Internacional vai acrescentar no elenco colorado? Porque em volume o Internacional tem 40 jogadores, está substituindo, vai liberar de 2 em 2, de 3 em 3, sejam jovens, sejam promissores, sejam veteranos, sejam esses castigados, assim, tipo Cuesta, Edenilson, Dourado, Moisés, são jogadores castigados pela situação do Internacional. Alguns até fazem por merecer. O Edenilson às vezes parece que viaja e tal, mas teve na seleção brasileira. O Dourado, mas é chorão. Chora quem tem sentimento. O Cuesta, junto com o Moredão, 2 vezes esteve entre os melhores zagueiros do país. O Moisés, o Inter sentiu saudades naquele Grenal em que tomou 3-0. Então, fez 1-0 com o Moisés, que foi o melhor em campo, ou um dos melhores em campo, e depois os modernicidas queriam tanto Paulo Vitor, o que ele fez? Papagaiada. O Tauan Lara, craque dos juniores, nem experimentado é. Então o Inter tem que melhorar os seus processos, aligerar alguns e continuar fazendo a tal da mudança paulatina. Agora, rifar Cuesta, rifar Dourado. O Dourado ainda vai lá, né? Porque daqui 3 meses fica livre. Rifar o Edenilson, que é uma baita moeda de troca, ou um belo jogador para vender por 4, 5 milhões de euros. O presidente não quis nem autorizar o Rodrigo Caetano a continuar conversando com o Edenilson e os seus representantes no início do ano. Agora o jogador já é dispensável. Então essas coisas o Internacional tem que melhorar profundamente. Senão vão entregar o clube de volta para o MIG e aí não tem chororô. Mas eles faziam isso de errado, aquilo de errado, tinha o contratadorismo, tinha a gastança, tinha coisas irresponsáveis. Bom, agora algumas tem também. O Inter melhorou em alguns processos, piorou em outros e manteve uma certa incompetência, indolência em alguns outros processos. O marketing do Internacional é razoável, a comunicação razoável, os sócios ajudam a carregar o clube. O Inter vendeu o Yuri Alberto, ainda bem, porque a antiga administração, além de deixar o Inter endividado, não conseguia vender nem para efeitos futuros, para arrecadar algum din-din. Então, o Internacional hoje tem o famoso quebra-pau, que seja um quebra-pau do bem. Contratações, para não dizer que não falei de coisas assim que interessam mais ao torcedor. Vitão,
O Internacional está disputando com o Bragantino. E aí, hoje o Bragantino, infelizmente, tem mais dinheiro que o Internacional. Alan Patrick, se vier, não sei se acrescenta. Eu não sei se ele é mais, por exemplo, do que o Lucas Ramos. Marlon Santos, ele é um zagueiro bom de bola, mas não é melhor do que o Moledo em forma. Só não sei se o Moledo vai ter essa forma. O que o Inter vai fazer com o Bruno Mendes, por exemplo? Arangues é um sonho de consumo, mas muito difícil. A definição do Paulo Autuori e do Executivo, já falei. Alexandre Alemão foi apresentado, é um bom jogador e pode sim contribuir, pelo menos na reserva com o Internacional, e não deixem de aproveitar o Cadorini, não rifem o Cadorini. O Nicolas, por exemplo, o Inter já empurrou lá para o Brasil de Pelotas sem jogar uma partida inteira sequer com a camisa do Internacional. O alemão, que é de Gaspar, Santa Catarina, mas é torcedor de infância do Internacional. É isso, né? O Cuesta, por exemplo, interessa ao Santos, interessa ao São Paulo. São times exigentes, quer dizer, não é mau jogador, porque senão não interessaria. Ah, mas o Patrick lá está na reserva. Bom, o Alisson estava na reserva, agora é titular. Edenilson, Palácios, Bruno Mendes, Caio Vidal, Dourado, Cuesta. O Internacional vai ter que definir essas situações todas aí, para não ficar esse tititi permanentemente. Ou bem ficam ou saem em definitivo para parar o tal do tititi. Poa Petker. João Valig 2247, o telefone 3377-2413, 24 horas por dia, cirurgias, ortopedia, neurologia, odontologia, exames, dicas, tudo com a Poa Petker para você cuidar bem do seu animalzinho de estimação. E dizendo que viu esse anúncio, ainda ganha um mimo especial. Crestani Pneus, 9 lojas para melhor servi-los, 10 vezes para pagar, a maior distribuidora multimarcas do sul do país. Credibilidade chama-se Crestani Pneus. Ativo, você na maior atividade sempre. Eu na maior atividade sempre, ó. Tava pegando aqui do bolsito aqui, ó. Ó, ativo, eu não vivo sem o meu ativo. 0800 003 1500. KTO, aposte para se divertir, aposte para ganhar, KTO.com. Dúvidas? Chama no Insta, KTO_Brasil. Mas pela assessoria, Dr. Milton Matana, contribuindo com o crescimento de mais de 90 municípios do Brasil, crescimento sustentável. Telefone de quem conhece do métier, 3095-0588. Open, sim, você pode comprar um imóvel. Parcelas a partir de R$ 799. Pode somar rendas, 980-488-522. Liga lá, 980-488-522 e aproveita o Melnick Day, descontos que chegam a 40%. O maior movimento imobiliário, a melhor ação imobiliária do Brasil é o Melnick Day. Melnick Day, parceria com a Open. Supermercados Avenida, parabenizando Shangri-La pelos 30 anos de emancipação política. E Ferreira Veículos, atua no mercado de seminovos na região metropolitana de Porto Alegre, oferecendo as melhores ofertas de seminovos para você. Todos veículos de procedência que passam por rigoroso controle de qualidade e checagem completa do histórico. Ferreira, seu próximo carro está aqui. Ferreira Veículos. Otto Niemeyer, no 2097. Otto Niemeyer, 2097. ferreiraveículos.com.br. ferreiraveículos.com.br 99453-4974. 99453-4974. Eu disse Ferreira Veículos.